A Adriana Fernandes já está conosco. Tudo bem, Adri? Bom dia. Bom dia, Carol. Olá, Raíssa e todos os ouvintes do Eldorado. Sexta-feira chegamos aqui, sextou. Sexta-feira, ontem a Adri passou o dia, né? Acompanhou a coletiva, depois redigiu as matérias, entendeu tudo sobre o que foi dito pelo ministro Fernando Haddad e a sua equipe sobre essas regras, né, fiscais, esse arcabouço fiscal que vai substituir o teto de gastos. E a gente vai abusar dela hoje, então, para tentar aproximar todos esses termos, esse economês, né, que se fala muito, e como é que é possível você, aí de casa, nos entender do que se trata, porque é um assunto importante, pode melhorar ou não a vida da população em relação ao país, a gestão do país. Então, vamos tentar aproximar isso, por exemplo, Adri, do nosso orçamento familiar, né, de como cada família gere as suas rendas. Nessa comparação aqui que a gente está propondo para você, o que o governo está dizendo? Vai gastar menos? Vai tentar conseguir mais entrada de dinheiro, mais recursos? O governo está construindo uma proposta que é como se para uma família, para aumentar a renda dessa família, aumentar as receitas e controlar um pouco o avanço das despesas, dos gastos, né, que essa família tem. Então, o princípio básico da regra é que a despesa da família, a despesa do governo vai crescer menos do que a receita. E isso é importante, ela vai ter que correr, a despesa vai correr, foi até um termo utilizado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a despesa vai ter que correr atrás da receita e por isso o governo vai buscar mais receita. Isso ficou muito claro no anúncio hoje. O ministro disse que não se trata de aumento, de um novo aumento de tributo, de aumento de impostos, de uma nova CPMF, mas o governo vai buscar aumentar a arrecadação, tirando daqueles lugares em que há muitas distorções, onde setores estão aí pagando muito menos tributos, sendo menos cobrados, pessoas, e isso está na mira. Ele disse que vai buscar entre 100 a 150 bilhões de reais com medidas até o final do ano. Na próxima semana já teremos uma parte dessas medidas. No campo da regra em si, que é uma regra que vai controlar os gastos, mas num ritmo em que o orçamento não seja prejudicado, por exemplo, que não vai faltar dinheiro para o remédio da família, no caso do governo para a farmácia popular, não vai faltar dinheiro para a área de saúde, para os hospitais, nem para a educação. Tudo dá para comparar, Carol, com a família. Dinheiro para os estudos, para comprar livros, e é isso que está por trás de uma regra em que vai permitir todo ano haja um aumento das despesas acima da inflação. E o governo fixou um limite para esse crescimento, que é baseado justamente nessa arrecadação. Então, a despesa da família, a despesa do orçamento, pensa na renda de toda a sua família, a despesa da sua casa, que você comprar, o que você investir, por exemplo, comprar um apartamento, comprar fazer um investimento, passagens e tal, quiser viajar, não vai poder, se você quiser aumentar ela, ela não vai poder ser maior do que 70% da sua renda, ou seja, o famoso não dá o passo maior que a perna, né? Exatamente. O que estava, vamos deixar claro, Carol, como é que é hoje, né? É bom a gente definir. Hoje, o governo funciona com uma regra, que é o famoso, famigerado teto de gastos, que ele foi criado no governo Michel Temer, resolveu muita
recebeu muita resistência da oposição da época, que era do PT, dos partidos de esquerda. Ele permite que um crescimento das despesas apenas pela inflação. Então, muda o ano, corrige o que você pode gastar, o orçamento familiar, que é o orçamento da União, só corrigido pela inflação. Agora vai poder ter um crescimento da despesa um pouco maior, como eu falei, e tem uma banda. Então ela vai poder crescer no mínimo a 0,6% e no máximo 2,5%. Aquilo que se a família aumentar muito a renda, né, acima de 2,5%, o que vai acontecer? Vai para poupança, vai para investir, vai para melhorar o resultado da família. É isso, basicamente. Que é o colchão, né, que ele está falando que lá aconteceu, ontem. Que aconteceu, que foi divulgado. Analistas acham que ainda pode ter mudanças no Congresso, mas basicamente é isso. E também um comprometimento de que se nós, né, o Brasil, que fecha o ano todo no vermelho, né? Vamos supor, uma família que chega no final do ano está endividada, você traça metas. Olha, no ano que vem nós vamos melhorar isso, vamos sair do vermelho, e foi isso que traçou essas metas, né, para até o final, até 2026. Qual o objetivo disso tudo? Reduzir a dívida dessa família, a dívida do governo federal, e mostrar que esse orçamento ele é sustentável ao longo dos anos e haja confiança, no caso do governo, confiança dos investidores de botar recursos aqui no Brasil, investindo em infraestrutura, investindo no mercado financeiro, investindo basicamente, Carol, no futuro do Brasil para melhorar e fazer o Brasil crescer mais. Adri, agora, falando aí sobre essa regra que está vigente ainda, né, que vai ser substituída, se a gente parar para pensar, é como se a gente tivesse que torcer para ter inflação para poder gastar mais. Era uma distorção mesmo, né? Torcer para inflação subir para poder ter um gasto a mais. Então, Raíssa, foi bem um pouco... O teto de gastos, ele não funcionou, né, como você falou, porque tem despesas que elas crescem muito mais que a inflação, e uma delas, mega super importante, são as despesas com o pagamento dos benefícios previdenciários, aposentadoria, pensão, o auxílio-doença, o seguro, o seguro-desemprego é outro benefício também. Tudo, eles vão comprimindo o espaço do espaço do orçamento, né? Então essa regra ela visa crescer um pouco mais, porque essas despesas crescem acima da inflação e foram comprimidas, e fez com que, como a gente viu nesses anos todos, que o teto, a regra que está em vigor, fosse toda hora desrespeitado, mudado no Congresso para permitir um gasto maior todos os anos. Não estamos nem falando aqui da pandemia, porque a pandemia é uma situação extraordinária em que realmente o governo teve que fazer uma cláusula, teve que adotar um orçamento de emergência para que fossem lançados todos os benefícios. A gente pode levar o auxílio emergencial, o BEM, que foi o benefício para os trabalhadores que com carteira assinada não fossem demitidos. E estamos falando, por exemplo, do último ano do governo Bolsonaro, que a regra foi mudada para permitir mais gastos em ano eleitoral. Vamos lembrar aqui que o governo jogou para frente uma parte do pagamento de precatórios, que são as sentenças judiciais que
o governo pede, tem que pagar, ele é obrigado a pagar. E aqui deve ter muitos ouvintes aqui na Rádio Eldorado que tem alguma sentença a receber, algum precatório, e esse foi jogado para frente, trazendo também incerteza, tudo isso para que houvesse mais espaço para gastar. Então a expectativa que a nova regra fiscal ela dê flexibilidade para esses casos, para casos em que a economia tiver mais em baixa, não haja necessidade de sufocar os recursos para áreas importantes, como saúde, educação, investimento em infraestrutura, e nos momentos de alta, né, de arrecadação, o governo de plantão não saia gastando, comprando carro, uma casa, às vezes coisas desnecessárias, se a gente comparar com o orçamento familiar. Muito, muito bom a Adriana Fernandes aqui, trazendo para a gente essa tradução, né, de todos esses termos que a gente tem ouvido desde ontem, mas aproximando essa realidade e deixando mais palatar, né, essas regras que vão ser detalhadas, vai passar pelo Congresso, tem que explicar de onde vai sair essa arrecadação de até 150 bi, quem que vai ser afetado, tem muita coisa para vir, mas a Adriana está conosco aqui, semana que vem, inclusive na segunda-feira, volta a conversar com você no Jornal Eldorado. Muito, muito obrigada, Adri. Bom fim de semana para todo mundo, e na segunda estou aqui de volta contando mais detalhes para o Heisen, para você e todos os ouvintes. Até lá.